Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje nós vamos conversar com a Adriana Fernandes e ela vai contar sobre a trajetória dela e tem uma novidade muito especial chegando aqui na Total News, a estreia de um novo quadro que eu tenho certeza que você, leitor, telespectador, ouvinte aqui da Total News, vai gostar muito de saber. É um tema extremamente interessante, por quê? É a estreia do novo quadro. Será que eu já conto? Ou vou deixar a Adriana contar? É o novo quadro Pensa Comigo. Porque a Adriana, eu vou dar uma breve apresentação aqui sobre ela. Ela é neurocientista comportamental, especialista em psicologia positiva, mindfulness e neurobiologia aplicada ao dia a dia. Ela tem mais de 8.000 horas de experiência em treinamentos, palestras pelo Brasil todo. E ela vai compartilhar aqui com a gente como nós podemos estar mais atentos, mais conscientes sobre a neurociência, como ela impacta o nosso dia a dia. Então, Adriana, muito bem-vinda aqui aos estúdios da Total News. É um prazer te receber e conversar aqui com você hoje, você que vai começar a integrar o time de peso aqui da Total News. Olá, tudo bem? Eu que estou com grande prazer de estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal, porque a neurociência, depois que eu a descobri, depois que eu aprendi, eu quero compartilhar com todo mundo todos os meus conhecimentos, porque eu sei que isso faz total diferença no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões, nos nossos sentimentos e emoções do dia a dia. Bom, e para nós começarmos, como a neurociência entrou na sua vida? Conta um pouco mais sobre você, como que você chegou até aqui. Bom, um pouco antes da pandemia, né, eu tinha uma empresa no ramo de eventos, e aí acho que foi um ano antes da pandemia, e eu comecei a estudar algumas coisas e eu fiz um curso chamado de neuromarketing, que tinha um pouco da neurociência dentro do marketing. Peraí. Você é formada no quê? A minha primeira graduação foi administração, que aí não tem nada a ver com todas as especializações que eu fiz depois, mas devido justamente ao ter conhecido a neurociência. Aí você fez administração e aí você queria empreender e acabou atuando no setor de eventos e tinha uma empresa. Isso, eu já morei fora também, depois que eu me formei fui embora para Bahia, fiquei algum tempo lá. E eu fui coordenadora, treinadora e selecionadora de 6 equipes do estado do sul da Bahia. Então eu fiquei por alguns anos lá, foram 7 anos aí. E aí depois voltei para cá, porque eu queria que os meus filhos convivessem com meu pai, então com meu pai e com a minha mãe, então aí eu resolvi voltar para cá. E aí aqui eu abri uma empresa no ramo de eventos, que eu fiquei por alguns anos, foi um sucesso, e até hoje ela acontece aí de uma maneira bem especial, que é a Pensclick, não sei se alguém já conhece. E aí depois eu resolvi que eu queria estudar novas coisas, né? Então um ano antes aí da pandemia, que foi esse curso que eu fiz de neuromarketing. Mas e por que você chegou no neuromarketing? Bom, o marketing em si, porque eu fazia o marketing da minha empresa, né? Então eu queria aprender mais, eu sempre gostei de estudar, sempre fui apaixonada em estudar. Eu brinco assim com a minha turma, que eu tenho até a turma de escola ainda, que eu sou a CDF, eu sempre fui, porque eu gosto de estudar e eu quero estudar para a minha vida inteira. Então eu achava que estava faltando alguma coisa, eu queria conhecer mais sobre o marketing, o que eu poderia fazer diferente. E a princípio foi esse o estudo, que era um curso de neuromarketing. E aí foi o meu primeiro contato com a neurociência. Aí eu falei, eita, o que é isso? Aí eu comecei a pesquisar, porque eu sou muito de pesquisar. E aí eu falei, gente, tem um curso específico, neurociência, ela funciona assim, tudo. Então, é a ciência da mente. Ou seja, né, é alguma coisa que instiga a gente a querer entender a nossa mente, a entender como funciona, as emoções e tudo. E aí foi meu primeiro contato. Aí veio a pandemia. Quando eu estava terminando o neuromarketing, veio a pandemia. Eu não podia trabalhar, né? Então, no ramo de eventos eu não podia fazer nada. Então, eu fiquei 2 anos e eu virei a louca dos estudos, justamente com a neurociência, porque eu falei, agora eu vou estudar isso, eu preciso entender, conhecer. E aí, quando eu fiz neurociência, psicologia positiva, mindfulness, tudo na área da neurociência. Era tudo integrado isso. E aí foi meu primeiro contato, e aí apaixonei. Não quero nunca mais sair disso. E aí, nesse assunto, nesse tema, qual foi, assim, a maior descoberta que você ficou assim, uau, a nossa mente funciona
desse jeito? Essa é uma chave muito importante que todo mundo deveria saber. Chama-se autoconhecimento. Acho que hoje, se eu tenho um sonho, esse sonho era que a neurociência fosse ensinada nas escolas, para os adolescentes, que é quando eles estão se descobrindo, quando eles ainda não sabem se comunicar da maneira certa. E o autoconhecimento ia resolver metade dos problemas de ansiedade, de medo, de tudo que você imaginado que a gente tem como problema interno da gente, às vezes de família ou trabalho, não importa o que seja, quando a gente tem o autoconhecimento dos nossos controles de emoções, sentimentos, como a gente funciona, o que é que ativa coisas ruins na gente. Quando a gente aprende tudo isso, você aprende a lidar de maneira totalmente diferente diante do mundo todo que está ao seu redor, do que você vive. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é muito falado sobre autoconhecimento, mas na prática, quais atitudes e ações as pessoas podem implementar, podem fazer para elas terem mais esse autoconhecimento? Bom, a gente tem 3 pilares aí do autoconhecimento, que é o sentir, pensar e agir. Né? Então as pessoas, a princípio, a gente tem muito do não saber o que a gente sente, o porquê a gente sente. Então isso é um exercício prático diário, é você ter uma raiva e entender o porquê. É você ter uma explosão e saber por que aquilo está te causando isso. Por que alguém está te ofendendo? Por que a pessoa falou aquilo te ofendeu? Então é na prática mesmo, do dia a dia, ou dentro de casa, com a família, ou no trabalho, alguém que você não se dá bem, por que não está bem? Então a comunicação, né? A gente sempre fala também dentro do autoconhecimento que a comunicação é a chave de tudo, mas antes da gente se comunicar, colocar isso para fora, a gente tem que entender aqui dentro. E a gente não foi ensinado dessa forma. A gente está muito no automático de seja forte, não chora, você é corajoso. A gente é ensinado dessa forma. Então a gente não ninguém ensinou para você olhar para dentro e falar: por que eu estou sentindo isso? Por que está doendo? Como que eu tenho que lidar com isso? Então quando você consegue saber sobre os seus sentimentos, e aí vem os pensamentos, aí você consegue fazer o seu agir de maneira diferente. E nós estamos começando agora um novo quadro, Pensa Comigo. Isso. E eu queria que você falasse sobre esse quadro. O que as pessoas podem esperar? Quais serão os assuntos, os tópicos que você vai trazer? De que forma que essa informação vai chegar até os nossos leitores, telespectadores, enfim. Certo. O que acontece? Quando a gente fala o termo neurociência, as pessoas acham que é uma coisa muito difícil, né? Tanto quando eu falo que eu sou neurocientista, a pessoa fala, nossa, né? Tem até aquele impacto, assim. Mas aí eu resolvi que essa forma de eu passar esse conhecimento, ela não pode ser técnica. Porque se eu for falar para você sobre os nossos neurônios, neurotransmissores, os nossos hormônios, ninguém vai entender. Né, de uma maneira clara. Então o que eu coloquei? Eu comecei a explicar isso como funciona no dia a dia. Justamente os 3 pilares de sentir, pensar e agir. Como é que você pode fazer isso funcionar de maneira diferente? E tem muitos temas legais que dá para a gente abordar para a pessoa entender no dia a dia como funciona, né? Porque aqui a gente está falando muito abrangente de uma maneira geral, mas tem cada pilarzinho ali que se eu te explicar de uma maneira tão prática dentro do dia a dia, vai ficar muito mais fácil de entender, e é isso que eu quero passar esse conhecimento de uma maneira mais prática para todo mundo entender. E hoje em dia a gente vê muitos casos de ansiedade, depressão, estresse também, nós vemos que tem aumentado bastante, mas apesar disso as pessoas elas estão buscando mais também uma vida saudável, né? Muito se fala sobre a geração Z, que não quer muito trabalhar, e aí alguns falam assim, mas a geração Z cresceu vendo os pais trabalhando até se desgastar completamente, eles não querem isso para eles. De que forma que a neurociência, com ações práticas, consegue moldar essa ansiedade, essa depressão, esse estresse que as pessoas sentem muito no dia a dia? O que acontece? Os diagnósticos, né, de ansiedade, de falta de atenção, de várias coisas que tem aí agora, eles são dados às vezes de maneira errônea.
Porque às vezes a gente está passando por um momento e aí você vai procurar ajuda, a pessoa fala, você é ansiosa, e tome-lhe remédio, né? E você não é ansiosa, você está ansiosa por alguma situação que você esteja passando. Só que essa quantidade de informações que a gente também tem hoje, né, internet na palma da mão, muito de fácil acesso, nós não estamos sabendo lidar com tantas informações. E eu até brinco assim que antigamente, quando a gente tinha que resolver um problema de cada vez dentro de casa, era a ração do cachorro, era um problema na escola, você resolvia uma coisa de cada vez. Hoje em dia não, você tem que resolver milhares de coisas em um único momento do seu dia. Então, torno a falar sobre autoconhecimento, sim, mas a ansiedade, o estresse, todos esses transtornos que têm acontecido, além de esse excesso de informações, também é a falta do autoconhecimento, justamente por causa disso. A pessoa não sabe o que ela está passando, ela não sabe o que ela está sentindo, e ela não consegue nem externar isso para alguém. Está todo mundo muito ocupado para ouvir que você está ansiosa por isso ou por aquilo. Então, se você não se conhece, você acaba colocando isso à prova. E outra coisa que eu queria falar com você, e esse número de esquecimentos? Todo mundo que você conversa, a pessoa fala, depois da pandemia fiquei muito esquecida. Acho que foi o Covid, virou a desculpa, né? Esse vai ser um dos quadros, um dos nossos temas, mas eu vou dar só uma pincelada. Um spoiler. Um spoiler. O que acontece é que a gente não está no estado de presença, né? Então a gente acaba esquecendo, ou então não prestando atenção. E isso faz com que a gente tenha esquecimentos diários e não preste atenção principalmente no agora, que a gente está sempre pensando lá o que passou, ou então preocupado com o futuro e não está presente. Isso que causa os esquecimentos. Então fica a dica, esteja no presente, isso. Faça uma coisa de cada vez também, né? Foca no que está fazendo. E Adriana, você vai trazer esse conteúdo, esse quadro aqui na Total News, trazendo essas informações. Qual que vai ser a frequência? O que as pessoas vão esperar? Podem esperar desse quadro? Bom, como eu falei, tem muitos temas legais e diferentes, mas também as pessoas podem dar sugestões, porque pode ser que alguma coisa lá no dia a dia dela fala, mas isso, como acontece? Por quê? Então a gente vai estar recebendo também esses temas aí para poder ter ideias legais e diferentes. Mas a gente tem sobre esquecimento, o medo de barata, por exemplo, ansiedade, o dirigir, a briga no trânsito, tem muitos temas que dá pra gente abordar aqui, vai ser muito legal, tô ansiosa. Nós também, eu também, confesso. Briga no trânsito. Gente, aquela pessoa que é extremamente calma, parece que entrou dentro do carro, se transforma, né? Não, outra pessoa, vira outra pessoa. Eu confesso que eu me estresso às vezes. Nós somos muito reativos, né? Somos seres muito reativos. E isso também tem a ver com o controle dos sentimentos. Já estou na expectativa de ouvir os seus conteúdos. Eu queria que, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, você deixasse uma mensagem final aqui para quem nos acompanha e também deixasse as suas redes sociais, o seu contato, onde as pessoas podem te encontrar e mandar sugestão também de assunto, tanto para você quanto para nós aqui da Total. Certo. Bom, a minha mensagem sempre do final é que lute sempre para ser você mesmo. Porque as pessoas estão sempre querendo seguir padrões, seguir outras pessoas, seguir exemplos, e elas acabam esquecendo de olhar quem elas querem ser, quem elas se sentem à vontade de ser. Então essa é uma frase que eu escrevo até nos meus livros como autógrafo: lute para ser exatamente quem você é. Certo? Bom, os quadros eles vão vir aí com muitas curiosidades, estou esperando sugestões de vocês também. Vocês podem me seguir lá no Instagram, que é adrianafernandes.a, e o meu telefone 67984726727, e pode entrar em contato. Tenho treinamentos e palestras no ramo totalmente da neurociência, em qualquer situação que vocês quiserem. Adriana, muito obrigada por sua participação, por sua entrevista, por essa conversa. Adorei. Aqui. Eu tenho certeza que já é sucesso, que serão temas muito relevantes, muito interessantes. E nós da Total estamos juntos e as portas estão sempre abertas para tô você. Feliz. Obrigada. Obrigada. E essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Te convido a nos acompanhar, caso você ainda não conheça, as nossas redes sociais, o nosso portal totalnewsms.com.br, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Estamos em todas as redes.
para sempre deixar você muito bem informado. Até a próxima entrevista. Tchau!